Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o entendimento a respeito dele esteja com todos vocês nessa manhã. Amém? Quando nós estudamos qualquer texto bíblico ou assunto bíblico, existe um propósito de Deus para nós. O que significa que nós temos que sempre aprender mais de Deus. A Bíblia sempre nos exortou como crentes de saber os planos de Deus, saber mais do Senhor Jesus Cristo, conhecer mais a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais nós nos aproximamos dEle, mais nós adoramos Ele, mais nós estamos juntos com Ele. Esse é o objetivo da escola dominical, né? Para a gente chegar aqui e aprender mais de Deus, aprender mais. Então, por mais que o assunto seja assim, muito Israel, né? Vocês estão notando, 2 anos eu estou falando. Espero que vocês estejam entendendo que Deus tem um plano para Israel, um plano para a igreja, e as duas coisas vão se juntar lá na frente, no Staia do Eterno, e que a gente entenda isso de Deus. E Deus, através do plano de Israel, fala conosco também. Dá os seus princípios para a gente. Não é a mesma regra em todos os casos, tem a regra da igreja, tem a regra de Israel, mas em tudo nós vemos o Senhor trabalhando em nossos corações. Então, acho que é isso que eu estou sempre tentando passar para vocês. Para que em tudo que esteja aqui, a gente enxergue o plano de Deus para toda a humanidade. Israel, gentios, a igreja. Tá bom? E aí nós vamos estar bem familiarizados com o Senhor nosso Deus. Muito bem, o primeiro versículo que eu queria ler, para a gente dar início, é Mateus 24 e 14. Haverá um grande trabalho evangelístico um dia nesse mundo. Haverá um grande trabalho evangelístico de busca no mundo inteiro por pessoas que venham arrepender-se e vir a Jesus Cristo. Isso ainda acontecerá. Está em Mateus 24 e 14. Só que eu peço que vocês prestem bem atenção, porque pode ser sutil um erro aí. Eu não quero passar o erro para vocês. Tá bom? Eu falei um grande evento evangelístico. E já vou desmistificar um pouco isso para que vocês não levem o entendimento errado. Mas haverá um grande evangelismo no mundo. Está aí no versículo. Diz assim a palavra de Deus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ok? O capítulo 24 de Mateus é Jesus falando ali no Monte das Oliveiras, no seu sermão do Monte das Oliveiras. É o seu discurso, que a gente chama do discurso dos Montes das Oliveiras. Ele está falando do fim dos tempos. Os discípulos chegaram para o Senhor e eles começaram a perguntar a respeito disso. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, seus discípulos em particular, e eles disseram: diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles foram questionar o Senhor Jesus Cristo a respeito das coisas do fim do mundo. E Jesus, então, começa a dar algumas respostas aqui. Então, quando você lê esses tipos de capítulo, eu só uma atenção que eu peço a vocês, que alguns trechos bíblicos, para que a gente não os aplique erroneamente. Jesus está falando do fim dos tempos, está se relacionando com o povo dele, de Israel, o programa de Deus com Israel, para que a gente não leia isso e aplique na igreja. Isso não é versículo para a igreja, esse que eu acabei de ler. E será pregado o evangelho do reino, não tem nada a ver com a gente, nada, zero. Então, essas coisas a gente precisa tomar um cuidado. Então, capítulo 24 de Mateus é um deles. Quando você lê, e tem outros, capítulo 25, né, outras parábolas, toma cuidado. Não quer dizer a igreja, quer dizer outro plano de Deus. Então, por isso que a gente precisa entender os planos de Deus de uma forma bem tranquila, né? Para aplicar no que Deus está encaixando. Que peça é essa que Ele está encaixando aonde? E aí a gente vai entendendo. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Muito bem. Então, nesse versículo 14, fala de um grande avivamento, um avivamento de evangelização no mundo. Eu vou ler o próximo versículo e a gente já vai começar, então. Eu vou ficar meio perdido aqui porque está desconectado. Eu fiz uma atualização no computador, agora ele não deixa eu sincronizar. Então, beleza, descobri hoje de manhã. Então, ele não deixa eu sincronizar. Então, eu clico lá e não clico aqui, eu vou ler errado, mas vocês vão comigo aí. Se eu ler errado é porque eu não cliquei aqui. Ó, Romanos 11, 25, está aí na tela? Vocês nem, se quiser procurar, pode procurar, sempre procurem na sua Bíblia, mas está aqui para a gente ler todo mundo a mesma coisa, a mesma versão. Geralmente eu coloco exatamente para a gente focar numa versão.
que está sendo lida, né? Romanos 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento de coração, né, veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou aconteça, a plenitude dos gentios. Paulo está escrevendo aos Romanos, e nesses capítulos 9, 10 e 11, ele trata de Israel. 9, Israel do passado. 10, Israel do presente. 11, Israel de futuro. Então, aqui é uma questão de Israel do futuro, nesse versículo 25, quando ele diz assim: olha, houve um endurecimento no coração de Israel, e eu quero alertar vocês, a palavra de Deus diz, eu quero alertar vocês que houve esse endurecimento no coração de Israel, mas até um ponto, vai terminar um dia. Ele fala assim: até que o tempo dos gentios termine. É isso que ele está dizendo aqui. Agora resta a gente lembrar, eu vou falar lembrar porque nesses 2 anos dessas aulas, eu já passei por esse capítulo sozinho, chamado Tempo dos Gentios. Mas eu vou refrescar a nossa memória, só rapidinho, o que eu vou querer dizer com o Tempo dos Gentios. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Olha, uma primeira explicação, lembra do sonho do... Obrigado. Lembra do sonho do Nabucodonosor, que Daniel revelou? Aquela estátua do Nabucodonosor está aí, ó, tem a cabeça de ouro. Depois ele vem, então, ó, a peito de prata, bronze no cintura, ferro nas pernas e nos pés, ferro e barro. É aquela grande imagem que Nabucodonosor viu e que Daniel revela. Vamos ler lá Daniel 2, 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus, hein? Nesses poucos versículos vai dizer assim: tu, ó rei, falando com Nabucodonosor, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta era uma imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra, é importante isso aqui, tá? Quando você estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, quer dizer, apareceu do nada, essa pedra, cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou a estátua. Versículo 35. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Super profético essa passagem, mas super bem entendida também. Então, mas com essa passagem, irmãos, ele está querendo dizer o seguinte: esses impérios que vocês estão vendo aí, cabeça, peito, cintura e pés, são impérios que aconteceram no passado. O único que não aconteceu é o dos pés, de mistura de barro e de ferro. Vai acontecer no futuro, que é nessa linha que eu estou trazendo agora, a tribulação, é lá. Vai levantar o anticristo, vai ser o outro império. Mas não levantou ainda. Mas os outros anteriores, os 4... todos já passaram, já virou história, né? Então, nós conhecemos essa história, que eles detonaram Israel, eles pressionaram Israel, eles subjugaram o povo de Deus. E o que Deus está dizendo aqui, que um dia essa pedra, que significa o Senhor Jesus Cristo na sua vinda, que Ele virá para reinar, Ele vai detonar todos os impérios ainda presentes. Diz aqui que não vai ficar um vestígio. Por quê? Porque ele será rei sobre toda a terra. Aquela pedra desmontou tudo aquilo lá, sumiu, disse que o vento levou e não teve mais vestígio desses poderes do mundo. Não tem mais. Porque o Senhor Jesus Cristo, como uma montanha muito grande que cobriu toda a terra, é isso que a palavra de Deus diz. Ele vai reinar sobre toda a terra com mão de ferro, com vara de ferro. E é isso que vai acontecer. O reino milenar do Senhor Jesus Cristo. E é o que está aí. Agora vamos ler, eu vou focar no negócio dos gentios, né? Então vocês estão percebendo. Período dos gentios são os impérios que pressionaram Israel,
que subjugam Israel, o povo de Deus. Enquanto eles estão nesses séculos fazendo isso, é o período dos gentios. Eu vou fechar ainda essa questão. Leia Lucas 21 e 24. Alguém está aberto aí, Lucas 21 e 24? Se não tiver, eu leio aqui. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Lucas 21 e 24. Até que o tempo dos gentios se completa, ó, até que o tempo dos gentios se completa, Jerusalém será pisada por eles. É isso que a palavra de Deus diz. Israel hoje está sob uma influência mundial, pressionando em tudo. Basta você seguir as notícias. É pressionado de todos os lados. Quer terra daqui, quer corte daqui, quer não negocia. Eles negociam com os árabes, aí os outros vêm por trás e rebatem. Um paísinho pequenininho, tão pequeno. E o mundo inteiro voltado os olhos para Israel. Por que será, né? Não era para ter desistido já? Vai, um pedacinho de terra aí de nada, menor que o estado do Sergipe. Para que a gente vai ligar para isso? Não, porque é plano de Deus. E Satanás sabe disso e ele fica esperto. Fala assim, não, é aí que eu tenho que botar a mão, porque é aí que eu vou mexer com Deus. É contra Deus aí. E vai levantar, inclusive, o anticristo lá para poder defender a terra. Tá? Ele como anticristo. Mas aí ele está dizendo, então, até que o tempo dos gentios termine, esse tempo de opressão gentílica sobre o povo judeu, Israel será pisada. Ainda hoje, Israel vive em rejeição, incredulidade, rebeldia contra Deus. Não foram salvos ainda. A gente comentou isso na última aula, né? Que eles estão retornando, que vai haver a salvação nacional de Israel. A gente falou isso na última aula, né? E aqui, então, eu quero hoje complementar com outra linha de pensamento. Agora, Oséias, lá no Velho Testamento, Oséias capítulo 3, e o versículo 3 a 5, notem bem o que é dito aí. Agora está bem aqui com figuras, né, de profecias, e eu não quero usar muito tempo para explicar isso, mas vamos ver se dá para passar a ideia aqui de Oséias 3. Ele diz assim no versículo 3. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Em resumo, Israel ficará longe, sem príncipe, sem estola sacerdotal, sem nada. Época dos gentios, agora. Que começou aqui. Plenitude dos gentios, essa época dos gentios, então eu vejo assim, ó, no ano 586, com o exílio babilônico, começou lá, porque aí Babilônia tomou conta de vez deles. Tá? De lá para cá eles vêm sofrendo até o dia logo depois do arrebatamento da igreja, que começa a tribulação. Nesse momento que o Senhor Jesus Cristo volta, que é o negócio de Daniel, capítulo 2, da estátua, que o Senhor vem, bota o pé nos montes das oliveiras e toma conta, acabou o tempo dos gentios. Acabou o tempo dos gentios. É só lá que vai acabar, hoje ainda não. Então, esse Oséias aqui, ele nos esclarece também essa parte, e mais uma vez reforça, né, que Deus estará fazendo um grande trabalho evangelístico para que Israel volte para Deus. O grande evento evangelístico que está para acontecer ainda. Muito bem. Tempo dos gentios, a plenitude dos gentios. Esse versículo aqui, eu vou fazer uma ligação da seguinte forma. Êxodo 2, 24, o povo estava sendo subjugado lá no cativeiro. Agora eu voltei lá para Êxodo 2, tá? O povo, só para dar um exemplo, o povo estava subjugado no cativeiro, mas passando mal. Eles clamavam diante de Deus, Senhor, veio um novo rei sobre o Egito. Ele maltratava eles mesmos, eles queriam libertação de Deus. Eles clamaram tão forte que Deus, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que eu quero dizer aqui, focar nossa mente aqui agora é o seguinte: concerto, aliança de Deus lá no passado, com Abraão, Isaac e com Jacó. Deus fez um concerto. Nesse concerto estão grandes bênçãos para Israel.
por mais que a gente não veja hoje. Esses benefícios, essas promessas, hão de se cumprir lá quando o Senhor der fim ao tempo dos gentios. Quando começar a tribulação, eles vão passar por ferro e fogo, mas no final serão salvos. E o Israel de Deus será salvo. O verdadeiro Israel será salvo diante de Deus. Então, mas o Senhor, Ele sempre lembra do que Ele prometeu lá atrás, a sua aliança, o seu concerto com Abraão. Lá na época do Egito, que eles estavam no Egito e depois saíram, Deus lembrou do concerto, então, vou tirar vocês daí. E aí vieram as 10 pragas, aquela história toda, né? E eles saíram e foram em direção a Canaã. Quando chega aqui, no final dos tempos, no final do tempo dos gentios, o Senhor está aplicando a mesma regra. Lembra-se do concerto que fez com o seu povo e vai aplicar as regras. Lembrando de Ele é um Senhor de palavra, um Senhor reto, juiz, verdadeiro, Deus de alianças, Deus de conserto. Eu falei que vocês virão a mim no final. Vocês virão. Ok? Outro versículo. Ezequiel 36. E eu preciso abrir aqui porque eu não pus o 21 aí, eu quero ler o 21 também. Espera aí. Ezequiel 36 e 21. Diz assim: mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Agora Deus está preocupado e está dizendo para eles, por que Ele vai fazer isso? Não é porque vocês são bonzinhos, vocês têm sido rebeldes até hoje. Não é por vocês. Não é um relatório de bonzinho de vocês. É pelo meu nome. Olha o 22, está aí. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso. Isso o quê? A restauração de Israel. Não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. Mas agora eu vou zelar do meu nome e vocês serão resgatados. Deus parece que provando para eles assim, vocês são aí o povo que eu escolhi para proclamar ao mundo as riquezas e as grandezas do Deus eterno. Mas vocês falharam. Mas nem por isso eu tirei a aliança e o concerto de vocês. Eu ainda vou mostrar ao mundo qual é o Deus da glória. E através de vocês, mais ou menos assim, queiram ou não. Na verdade, eles vão ter que decidir, porque vai vir o evangelho do reino ser pregado. E eles vão ter que escolher. Né? Mas o Senhor já garante, eu vou resgatar o remanescente de Israel. Eu vou resgatar. Não é todo mundo? Não vai ser todo mundo. Mas eu vou resgatar o meu povo, nação. Deus não está contando, gente, né? 6 milhões, agora eu estou com 5 milhões e 900. Deus não está contando números, Ele está dizendo assim, a nação, Ele olha para a nação, resgate nacional da nação de Israel. Né? Então aqui Ele está dizendo, olha, eu estou fazendo isso pelo meu nome, para que o mundo reconheça o nome de Deus grande, Jeová. Ok? Muito bem, então vamos falar dessa evangelização que está para acontecer, que na verdade eu estou resumindo assim, olha, é a proclamação do reino e do rei novamente. Por que eu estou usando a expressão novamente? Porque já foi feito no começo da igreja do século I da nossa era. Quando Jesus estava aqui, foi feita a proclamação do rei e do reino. E foi suspenso, foi postergado todo o trabalho de Deus. Deus postergou. Só que aquilo lá vai ser repetido na época da tribulação. Só para lembrar então, os mensageiros do reino, lá em Mateus, quando Jesus estava aqui com o seu ministério, estou voltando, né? Tem hora que eu vou lá para a tribulação, tem hora que eu volto lá para Jesus no Mateus. Estou voltando para Mateus. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aí, ensinando os seus discípulos, chamando os discípulos, João Batista veio, essas pessoas aí foram usados a proclamar o reino. Eles proclamaram o reino. Está ali, ó. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo, 12 dos apóstolos que estavam ali presentes, e os 70 discípulos, quando é relatado em Lucas, na verdade, não é em Mateus, mas é em Lucas, fala dos 70 que ele os enviou. A mensagem foi uma só, Mateus 3 e 2. Eu vou ler, vocês vão reconhecer, que é bem conhecida,
bem fácil. Mateus 3:2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando chega o próprio Senhor Jesus Cristo, vira a página aí no 4:17, o próprio Senhor Jesus diz assim, olha, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vou pegar mais 10, 5 e 7. Capítulo 10, 5 e 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios. Não vão para os gentios. Nem entreis em cidades de samaritanos. Não é essa a missão. Qual é a missão? Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Mesma mensagem. Como a gente fala hoje, né? Copiou, colou. Copiou, colou. É essa, não é para mudar. Não é para mudar, não inventa não, é essa. Está próximo o reino. Estava sendo pregado a vinda do rei Jesus e o reino dos céus. Nós vamos notar que isso não funcionou. Vou pegar outro versículo. Vocês se lembrariam, eu já dei essa aula aqui, vocês se lembrariam quando que houve a mudança de plano? Pode responder se quiser. Quando que houve a mudança de plano? Porque o Senhor veio, pregou a eles o evangelho do reino, o reino está próximo, está aqui à mão. Que ele quis dizendo com isso o quê? O reino está próximo. É chegado. É Jesus, eu estou aqui. Eu cheguei, eu estou aqui. É chegado o reino dos céus. E que hora que foi que eles não quiseram? Vocês lembram? Sim, um fato. Isso. Isso. Foi, essa parte aí. Exatamente isso. Os líderes chegaram, falaram assim, o senhor expele demônios pelo príncipe Beuzebu. Naquele momento, a afronta contra o Espírito Santo de Deus foi fatal. Esse que é o pecado que não tem perdão. Não existe outro pecado, que não quero discutir isso aqui hoje, tá? Mas não existe outro pecado que não tem perdão. É esse que a Bíblia se refere, que é um pecado imperdoável. Os líderes de Israel, como nação, eles foram contra o Espírito Santo de Deus. Só aconteceu isso uma vez. Então é só uma vez que tem o pecado contra o Espírito Santo. É aquela lá, tá? Aquela vez. Mas guardem isso. Naquele momento eles rejeitaram. Rejeição completa. E o que Deus fez, através do Senhor Jesus Cristo, suspendeu a ideia do reino, postergou, suspendeu. Por isso que eles não têm mais aí, não tiveram mais pregação do reino. Mudou. Eu estou achando que é os meus próximos versículos. Aqui eu já li. Aí o reino foi, desculpa, o reino foi postergado. Ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebu, príncipe dos demônios, e ali o reino foi suspenso. Postergado, suspenso, não vai ter pregação do reino mais. Então essa pregação do evangelho do reino aconteceu lá no século I e parou em Mateus capítulo 12. Parou, não tem mais, acabou. Tem umas citações em Atos, eu já passei por essa aula também, mas não é pregação do reino, é uma menção da pregação do reino. Não é a mesma coisa, ok? Então o que acontece a partir daquele momento? Acontece uma transição no ministério de Jesus. Vou falar rapidamente, que essa aula também eu já dei, mas só para a gente ir juntando as coisas, que eu quero chegar mais na frente e a gente terminar a nossa aula de hoje. Mas aconteceu uma transição no ministério público do Senhor Jesus Cristo. Ele mudou. Antes era público e agora passou a ser mais privado. Chamar os seus discípulos do lado e na casa se reuniam e conversavam. Ele mudou um pouco a sua abordagem, porque agora o reino eles rejeitaram. Para com a pregação do reino, do evangelho do reino, e eu vou dar algumas instruções para vocês. Alguns pontos aqui, olha. Rapidinho, tá? As escrituras é Mateus 1 a 12, capítulos 1 a 12, mas aí do 13 até o 28 foi ministério privado. Privado é fechado, mais aconchegante com os discípulos. Dali para frente, do Mateus capítulo 13 para frente. Até que eu falei aqui muito sobre Mateus 13, as parábolas, lembra? Ele contou para os discípulos. Ele fechou o cerco. Conversar com vocês aqui agora. Vem cá que eu vou falar o que vai acontecer daqui para frente. Já que o reino foi postergado, vamos conversar daqui para frente. O que vai acontecer nessa era intermediária
que está acontecendo até voltar a pregação do reino. Vamos conversar o que vai acontecer. Então, o ministério foi privado. O foco era na nação. Quando era público, era a nação de Israel. Todo mundo, os líderes lá participando. Agora, o foco no privado é para remanescentes, só um pedaço deles, alguns judeus, alguns discípulos. Muito bem. Com relação aos milagres, era uma prova para a nação. Agora, os milagres contados para eles é um treinamento para esse grupo remanescente que vai tocar a bola daqui para frente. Os discípulos. Agora é um treinamento para vocês. A proclamação do reino era proeminente quando era público. E agora? Desaparece. Não tem mais. Eu acho que é só isso. Eu vou pular porque eu não quero parar muito aqui. Isso. Eu queria mais parar nessa parte. Que a proclamação do reino, então, passa a ser não ter. Desaparece. Só que na era pública, era proeminente. Vão para lá, 70 discípulos, vão, proclame a mesma coisa. Vai lá, fala a mesma coisa. Traz o povo para o arrependimento. Arrependam-se e volte. Arrepender-se, gente, é metanoia. Significa metanoia. Não sei se eu estou falando certo, é isso. Metanoia. Que quer dizer assim, mude de ideia. Isso quer dizer arrepender. Essa era a pregação do arrependei-vos. Mude de ideia. Vocês têm que olhar para o Cristo que veio, que é o rei. Ele está trazendo o reino. Vocês estão só pensando em reino do mundo, romanos, subjugando vocês, que vai vir um imperador sobre Israel. Não, é Jesus. Mudem a cabeça. Parem, pensa um pouquinho, pensa em Deus. Pensa nos profetas, Moisés, a lei mosaica. Começa a pensar nisso, mudem a cabeça. Eles não quiseram saber. Não. Jesus trouxe para eles, eles começaram a rejeitar também, quando o Senhor Jesus Cristo começou a falar, dar alguns dados desse reino. E é um reino que não era só um reino político, é o que eles esperavam. Um reino político, alguém que peitaria o César lá, e o imperador romano, e parasse com as opressões sobre Israel. Imagina com a cabeça deles, era isso que eles pensavam. Cadê o rei? Não veio nem cavalaria, não tem nem segurança. Ele entrou num burrinho aí em Jerusalém. Nossa, que coisa mais horrível, coisa mais humilde. Isso aí é rei. Isso é rei. Eles esperavam um rei, carruagem, peitar o César, ir lá para Roma, detonar Roma, para não ter subjugar os judeus da terra de Israel. Só que Jesus falou assim, não, meu reino não é assim. E tocou neles a parte espiritual, ética, que tinha que cumprir as obrigações de um cidadão humano, os valores de Deus no seu coração. Aí eles, como? É isso aí? Isso aí nós não queremos. Pronto, é isso aí que aconteceu. Isso aí nós não queremos. E nós não queremos você aqui. Não quero que reine sobre nós. Não vai reinar. Mas a proclamação do reino, então, desaparece um tempo depois, com o transcorrer desse ponto, né? E esse evangelho do reino, então, vai ser pregado, como eu falei, na primeira vez que a gente começou ali, vai ser pregado no Mudam de Então, lá na frente, no final dos tempos. Eu vou fazer essa leitura aqui. Tá, aí vocês acompanham comigo? O Charles Ryrie, ele é um dos grandes teólogos dispensacionalistas. Quando eu falo dispensacionalista, eu estou querendo dar uma fotografia para vocês, que entre os teólogos e estudantes e doutores da Bíblia, do mundo de então, do cristianismo, tem muita variação deles. Tem aqueles que vão falar coisas que não tem nada a ver, faz uma hermenêutica, uma interpretação bíblica muito ruim, e tem aqueles que são bem conservadores, que faz uma interpretação bíblica muito, muito singela, muito forte a respeito da Bíblia, muito provam na Bíblia o que é para provar. Eu chamo dos dispensacionalistas. Para aqueles que estudam um pouquinho sobre essas coisas, vocês vão encontrar um monte de barreiras quando eu uso a expressão dispensacionalismo. Se alguém já não encontrou, pode me dizer aqui agora, mas vocês vão encontrar. Porque existe esse questionamento hoje. Os dispensacionalistas, eu vou usar uma expressão minha, tá? Mas é usado como os careta. Vocês são os passados aí. Tem que ser aliancista, tem que ser das alianças, não sei o quê. Bom, e aí vai. Então, e tem outro que é dispensacionalismo progressivo, e começa a inventar um monte de formas de deturpar a palavra de Deus, que quando a gente olha a forma de dispensação, de olhar as coisas, você olha com firmeza, com interpretação não alegórica, com interpretação literal das coisas. Quando Deus disse, é assim, assuma assim até que o texto diga o contrário. É isso que é dispensacionalismo. Então, esses irmãos, o Charles Ryrie, por exemplo, que é do Seminário Teológico de Schaeffer, nos Estados Unidos, ele falou assim, olha, o reino não chegou porque o povo não se preparou apropriadamente para ele.
Mas isso não significou que nunca haveria de ter um reino davídico milenar. O Senhor ensinou a eles que o reino não apareceria imediatamente. Pare aqui um pouquinho. Na parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 19, ele fala que o rei foi para muito longe, gastou muitos dias e foi embora e depois voltou. Depois vocês leem lá, parábola de Lucas 19. Ele querendo dizer que o rei vai para longe e mais um dia eu vou voltar. É isso. Então o reino virá, mas lá na frente, muito longe depois, o rei vai tomar conta do reino. É o que a parábola de Lucas 19 fala, tá? Mas ele também predisse que o evangelho, as boas novas do reino, seria ainda pregado novamente, num período futuro da grande tribulação, de Mateus 24:14, e será pregado o evangelho do reino. Naquele tempo terrível da grande tribulação, quando Satanás e as forças do mal tiverem um reino sob a sua mão, sob o seu comando, né? Quase totalmente livre, será realmente uma grande boa nova saber que o Messias muito brevemente reinará sobre a terra. Quando o anticristo, Satanás, os seus comandados estiverem ali naquela bagunça da grande tribulação, será pregado o evangelho do reino. E olha a cabeça do israelita, do judeu, sabendo daquele sofrimento que eles estão passando ali, sendo subjugados pelo governo do anticristo, e eles vão pensar, puxa, o nosso Messias já veio há mais de 2000 anos atrás, ou praticamente, eu não sei quando vai acontecer, né, futuro, há praticamente 2000 anos atrás, fosse hoje há 2000 anos atrás, e ele já veio e nós não cremos. Nossa, mas como nós somos cabeções, nós não cremos no Messias, e agora está sendo pregado que ele está chegando de novo, e eles vão crer no evangelho do reino. Eles vão se arrepender e vão crer na mensagem do reino, porque será pregado novamente. Lá eles rejeitaram, mas agora eles vão cair a ficha. Aliás, pelo tudo que passou da história e aqueles grandes momentos de julgamento de Deus com eles, que é o período da grande tribulação. Então eles vão pegar na pele, eles vão sofrer demais, gente, vai morrer muita gente, eles vão sofrer demais. E aí eles vão cair ouvindo o evangelho do reino sendo pregado, esse grande avivamento, esse grande evento evangelístico em todas as nações e em Israel, vai ser pregado de novo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, arrependei-vos, vai estar sendo pregado, e eles vão dar ouvidos, puxa, o nosso Messias está chegando, e eles vão clamar, de uma certa forma, que está aqui, ó, Mateus 23, 37 e 39, eu sempre leio esses textos, né? Pode ver que eu repito sempre, é maravilhoso esse texto, muito lindo. Ó, Jesus olhou para lá e falou, Jerusalém, Jerusalém, lá atrás agora, estou lá no 1º século, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das asas, vocês não quiseram, eis que a vossa casa ficará desolada, deserta. É o Israel de hoje, está desolado. Porque eu vos digo que desde agora, lá da época, ele está falando, desde agora, não me vereis mais, até um dia. Qual dia? Até um dia que vocês vão dizer assim, bendito que vem em nome do Senhor. Então, naquele dia da tribulação, principalmente no primeiro período, 3 anos e meio, vai ter aquela pregação do evangelho do reino, e eles vão cair em si, arrepender-se e falar assim, bendito que vem em nome do Senhor, é o nosso Messias, ele está vindo nos resgatar. Isso vai acontecer. Eles vão cair em si, crer no evangelho do reino, porque o Senhor está voltando para eles. Aqui, uma questão de didática para vocês entenderem a cabeça do judeu. Acho que tem um versículo nas profecias que diz assim, ô povozinho de Israel, de Jacó, né? Mais ou menos assim, né? Eu não lembro direito do versículo. Tipo assim, no sentido bem menosprezando, né? O povozinho, esse povinho de Israel. É isso mesmo. Está lá num das profecias. Olha o hábito que tem o judeu, a nação de Israel, o hábito deles. O exemplo que eu estou dando aqui, olha, José, lembra da história de José, do Egito, né? Dos seus irmãos, os irmãos deles recusaram, né? Ele contou um sonho, os caras falaram, nossa, que ousadia, nós vamos curvar sobre você. Falei, sai para lá, moleque. Bem assim, 17 anos, ele foi tratado com recusa.
Quem que esse moleque pensa que é no meio dos irmãos e dos pais? Né? O próprio Jacó falou, o que você pensa que é? Nós vamos curvar a você? Não se curvaram a ele. Não aceitaram na primeira instância. Esse nome de instância é chato falar, né? Que lembra aqueles pessoal lá, dos julgamentos aí. Mas no primeiro momento eles não aceitam. Sabe o que acontece no segundo momento? Vocês sabem, a história de José. Lá pelos 30 anos, quem que era José? Contou toda a história já, né? Estou pulando tudo. E José foi ministro de Estado do faraó. Trouxe a família tudo de volta, reconheceu seus irmãos. E o que eles fizeram? Eles aceitaram José, o nosso irmão José, resgatou-nos da pobreza. Num segundo momento, eles fazem o certo. Num primeiro momento, faz o errado. No segundo momento, faz o certo. Bom, eu dei esse exemplo, vou dar outro. Moisés, você lembra quando Moisés matou aquele cara lá? E eles tiveram uma discussão, né? Quem que você está pensando que é? Ser juiz entre nós? E era. Moisés ia ser juiz entre eles. Porque Deus falou que ia. Só que eles olharam para Moisés e falaram, você matou lá o egípcio, agora está encrencando com nós judeus aqui. E Moisés ficou com medo e sumiu. Sumiu por 40 anos. Sumiu com medo do faraó ir atrás dele e matá-lo. Então ele sumiu, fugiu. Mas lá naquele momento, ele era para liderar o povo, já ser um nome que lideraria o povo. Mas ele fez isso e o povo falou para ele assim, quem que é você? Você pensa que é juiz entre nós? Cai fora. Rejeita a primeira vez. Quando chega Moisés, aos seus 80 anos, né? Eu não vou ler o texto agora para a gente correr um pouquinho, mas em Êxodo capítulo 12, eles saem do Egito e eles... vou ler assim, 2 versículos. Alguém lê para mim? Só vou pegar esses 2. Eles aceitam Moisés. Olha o que aconteceu no final das contas de Êxodo 12, 50 e 51. Bem alto para mim, lê aí, por favor. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Ou seja, aconteceu tudo. E eles olharam para Moisés e assim fizeram tudo o que Moisés falou. Eles aceitaram Moisés, numa segunda instância. Na primeira, rejeita. Na segunda, aceita. E vai nesse toque. Outro exemplo, Josué. Quando os espias chegaram da terra e contaram, ele, não vamos entrar na terra, é muito perigo, lá é muito gigante. Não tem nada disso, não, nós não queremos. Quando chega em Josué 24, posse de Canaã. Aí eles aceitam, e todo o povo concordou, e louvou a Deus. E o povo é cabeça dura, eles rejeitam na primeira instância e aceitam na segunda. Na segunda forma eles fazem correto. Faz errado na primeira, faz certo na segunda. Bom, só lembrar também do rei, né, Saul, que eles escolheram Saul. Não era essa linhagem que era para escolher. Eles escolheram Saul, era de Benjamim. O rei que iria sobre Israel, que Deus permitiria, seria da tribo de Judá. Tanto é que foi, Davi. Vocês erraram na primeira, mas depois entrou Davi, que era o certo. Errou, acertou na segunda. Errou na primeira, acertou na segunda. Vocês perceberam a mente do judeu? O hábito deles? Bom, com o Senhor Jesus Cristo foi a mesma coisa. Na sua primeira vinda, eu vim para juntar vocês como uma galinha junto os pintinhos, vocês são meu povo, e vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, vocês não quiseram, rejeitaram. Fizeram o erro também na primeira vinda. Isso nos diz que eles vão cair em si na segunda. Na segunda vinda eles vão, bendito que venha em nome do Senhor. Eles vão aceitar, porque essa é a cabeça deles. Erramos na primeira, nós rejeitamos o Messias, mas agora está sendo pregado de novo o Messias. Bendito o Senhor, que vem em nome do Senhor. E vão aceitar o caso. Muito bem. Continuando, estamos no final. Acho que eu já falei essa parte, né? A metanoia lá, né? Então, lembra, essa pregação vai ser feita de novo lá na tribulação, principalmente no início da tribulação. Nos 3 anos e meio. Então, essa mudança de ideia ou pensamento a respeito de Jesus. Lembrem-se, vocês têm os profetas, vocês têm a história, vocês têm a história da igreja. Olha para trás e pensa, é Jesus que está voltando. Aliás, ele prometeu vir como se diz? E reestruturar vocês de volta, povo seu. Ele falou isso. Então, eles vão dar atenção à mensagem do tema arrependei-vos, Evangelho do Reino de Deus. Muito bem.
Essa questão do evangelho do reino, gente, eu queria que vocês também não confundissem muito. Também foi uma aula, eu vou só dar umas pinceladas aqui, para a gente não se confundir, né? Evangelho do reino versus evangelho pessoal. Duas coisas diferentes. Quem pode me dizer assim, 3, 4 palavrinhas, qual é o evangelho da salvação hoje? 3, 4 palavras, não pode passar. Vai. Vamos falar 4, João. Creia em quem? Cristo. Pela fé. Só eu estou elaborando um pouco mais, você está certo. Se eu falar para você falar 4 palavras, você vai falar assim, pela fé, creia, 4 ou 5, né? Creia em Cristo, será salvo. É só isso. Não tem nada de arrepender, não. E arrepender é fake news. É fake evangelho, evangelho do reino. Não tem nada a ver com o evangelho da salvação. Salvação é para você crer. Crer somente. Em Cristo somente, pela fé somente. Essa que acho que era 4 palavras que eu queria lembrar. Pelo Cristo somente, em fé somente. Esse é o evangelho da salvação. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Ponto. Ponto. Não tem nada a ver com o judeu, guarda de mandamento, não tem. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e tua casa. Então, olha aí, ó. Exemplo bíblico. Mateus, que a gente já leu aqui as mensagens, era a pregação do reino. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O evangelho pessoal, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. É diferente. A audiência e foco era a nação de Israel. Aqui, todas as nações. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Lá não vão para os gentios. É para Israel. Vá para Israel, para a casa de Israel e pregue que arrependam, porque o reino está próximo. Olha a diferença. Tipo de salvação oferecida lá, era nacional, povo de Deus, nação de Israel. Tipo de salvação oferecida na salvação pessoal. Pessoal, individual. Cada um por si chega a Deus e crê no Senhor Jesus Cristo pela fé. É isso. Apresentação de Cristo, lá era o Salvador e o Rei nacional de Israel. Como é que é no evangelho pessoal? Salvador pessoal. Isso. Deus, Jesus, não é rei da igreja. Nunca se disse isso na Bíblia. Não foi titulado, Jesus veio para ser o rei, então, agora da igreja. Não existe isso. Ele foi o Salvador sem... Eu dei aqui um monte de títulos para vocês quando a gente falou sobre isso. Quer chamá-lo? Eu tenho uns 10 para você chamar, o Senhor Jesus Cristo. Redentor, Salvador, Senhor. Rei da glória, que é lá no futuro. Pode chamar. Mas Jesus não é rei, que como ele será para Israel? Rei sobre a igreja. Não tem essa titularidade. Nós não adoramos ao rei, nós adoramos ao Senhor. Senhor, Salvador, Redentor nosso. É isso que nós adoramos. Deus triuno, né? Não vamos esquecer nunca que o Senhor Jesus Cristo nunca deixou de ser 100% Deus. Portanto, Deus triuno, Deus da Trindade, Criador, sustentador de todo o universo. Nunca se esqueçam disso. Muito bem. A expectativa do reino era iminente, era assim, acho que está vindo, está chegando. Roma estava nos pressionando, está chegando. A expectativa do reino, hoje, ausente, não existe. Nós não temos que viver assim, esperando. Qual é a nossa expectativa como cristãos? Eu volto a pergunta para vocês. Qual a nossa principal expectativa hoje, como crentes, igreja? Não é igreja. Desculpa, não é o que eu falei, não é reino. Nós vamos estar com o Senhor. É outro plano de Deus para a igreja. Nós vamos estar com o Senhor. Ele falou, vocês vão vir comigo, vai subir, eu vou levar vocês para o céu. Aliás, nós vamos ter uma reunião lá, eu vou medir as obras de vocês para dar vocês galardões. Depois vocês vão descer comigo em glória lá de baixo, lá em Israel, no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, e nós vamos lá tratar do resto do nosso povo, que é o povo de Israel. Então, é esse que é o nosso sentido de toda essa coisa. Ainda aqui, deixa eu ver se puxar mais um ponto aí. Podemos passar rápido. Bom, enfim, pregado hoje? Não. O evangelho pessoal pregado hoje? Sim, lógico. Tá? É disponível para sempre o evangelho do reino? Não. Lá no início do século e lá no início da tribulação. Acabou. Ponto. Fechou. Disponível sempre a pregação do evangelho pessoal? Sempre disponível. Ok? É isso que eu queria mostrar para vocês, essas diferenças. Muito bem. Quem que vai estar pregando esse evangelho do reino? Em Apocalipse capítulo 7, é nos mencionado, 7 de 1 a 8. Vamos lá ler? Apocalipse capítulo 7.
ele fala dos 144 mil. E eu acredito ser esses, olhando aqui no texto bíblico, que são esses que Deus vai estar usando para pregar o evangelho. Não é igreja, ok? Vocês não vão pregar para ninguém. É o próprio judeu, espalhado, escolhido a dedo por Deus, vai pregar para os judeus. Apocalipse 7, olha lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos, acho que ele pediu um tempo, né? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Selar quem? 12 mil de cada tribo de Israel. Está escrito embaixo, vou ler. De cada tribo, versículo 4. Então ouviu o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da de Rubem 12 mil, da de Gade 12 mil, da de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Tem hora que eu leio a Bíblia e falo assim, nossa, parece que ele escreve o óbvio, né? Não é só falar assim, 12 de cada. Aí Deus faz questão, através do Espírito Santo, de falar assim, para que vocês não tenham dúvida, eu vou falar até os nomes das tribos. Ó, essa. Não confundam, por favor, essa. 12 mil de cada, vezes 12, 144 mil. Está certinho a conta. Esses são aqueles que Deus vai, selou-os para pregar o evangelho do reino. Não é evangelho pessoal, evangelho do reino. Agora Deus está arrebanhando o seu povo para a entrada no milênio, na entrada no milênio. Aqueles que se arrependerem e forem crendo que é o Messias que está ali agora como rei, entrarão no milênio. É isso que vai acontecer. E ali no capítulo 14, pulei lá para o capítulo 14, eu não vou ler agora, mas você vê numa outra esfera, assim, Deus que reconhecendo essas pessoas. É uma leitura muito bonita, lê lá depois, Apocalipse 14, de 1 a 5, quando ele fala esses 144 mil que foram fiéis, mas foram assim, super selecionados por Deus e fizeram um trabalho maravilhoso para Deus. E Deus olha para eles, nossa, vocês são os meus queridos, vocês foram lá e evangelizaram meu povo, o evangelho do reino. Parabéns, estão de parabéns todos vocês que fizeram, e reconhece o trabalho deles. Um erro aqui de interpretação que às vezes acontece também, e a gente já está terminando, tá? O evangelho da salvação pessoal. O que eu escrevi aqui? Peraí. Eu pus entre aspas, aí por isso que eu me confundi. Esse é o erro que está entre aspas. Alguém dizendo assim, o evangelho da salvação pessoal, esse de hoje, de Atos 16, 31, a gente tem que pregar o máximo possível. Prega o mundo inteiro, porque senão o Senhor não vem. Enquanto não pregar para todo mundo, o Senhor não virá. Errado. As pessoas que cometem esse erro é porque leram o evangelho do reino. Mateus 24, 14, leu lá no Apocalipse. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Evangelho do reino. O evangelho da salvação pessoal, não. Eu não quero desencorajar vocês, ou falando isso, vocês falam assim, então acabou o missionário. Acabou as missões, né? Porque você está falando que não precisa? Não é isso. Deus deu um mandamento para nós, né? Ide por todo mundo. Pronto, não mudou, ele tirou esse mandamento? Não, não, né? Ide por todo mundo, pregai a todas as nações. Mas não misture as coisas. A gente tem que, enquanto o último não for ouvir o evangelho, Deus não virá. Quem falou? Quem falou que é assim? Não foi a Bíblia. A Bíblia está dizendo que virá o fim, sim, lá na tribulação. Chegará o fim da tribulação, quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, todos os judeus, acabou, virá o fim. Mas o evangelho de hoje não é isso. Não misture o evangelho de hoje com o evangelho do reino. E nem esse erro. O pré-requisito para que o Senhor chegue é o tempo dos gentios se acabarem. Quem vai dar fim nisso é o próprio Senhor. Ele que vai chegar lá.
Vai acabar. O pré-requisito é terminar com o tempo dos gentios. Acabou. Destrói aquela imagem grande, acabou tudo, agora é o Senhor que está presente. É isso que é o pré-requisito. Final do tempo dos gentios. E não a evangelização dos nossos dias. Continue evangelizando, mas isso não é pré-requisito para o Senhor voltar. Se tiver alguém ainda que não ouviu, o problema não é nosso, desculpa, é de Deus, não é meu. Ele não disse para você fazer dessa forma. Né? Falar assim, vamos pregar, porque a hora que tiver a última pregação, aí Jesus virá. Ele não deu isso, não deu essa informação. Ok? Então, eu só queria tirar um pouquinho essa dúvida. Só terminando, então, finalizando. A nação de Israel, eu estou falando do remanescente. Quando eu falo remanescente, que todo Israel vai passar por todo esse processo, mas fatalmente uma parte sobrevirá. É o remanescente de Romanos capítulo 11. Então, a nação de Israel é salva, porém somente uma parte, o remanescente, ok? 1/3 da nação são verdadeiros fiéis preservados por Deus, mas representam o povo de Israel, a nação de Israel. Deus assim está salvando Israel. 2/3 da nação morre nos seus pecados e incredulidade. Nem com a nova pregação do evangelho do reino foi suficiente para eles arrependerem-se. E continuam nos seus pecados e vão morrer. Mas a promessa do Senhor se cumpre de trazê-los de volta, como lemos no começo, Romanos 11:26, mas o Israel será salvo. Sim, a nação será salva. Eles darão ouvidos ao Senhor. Vou ler Isaías. Eu achei bonito esse último aí para a gente terminando, Isaías 59, nesse sentido, né? Do versículo 20 e 21 de Isaías 59, vai dizer assim, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Versículo 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O Senhor vai fazer uma ligação com eles que nunca mais terá fim. Ok? Quando o Senhor resgatar o seu povo. Acho que tem um cântico, né? Quando o Senhor... Acho que é assim, um cântico que é resgatar o seu povo, ele vai cuidar para sempre deles. Conclusões. Israel está em desobediência e incredulidade hoje, mas será salvo depois do julgamento da tribulação. A pregação do evangelho do reino será anunciada a Israel e às nações, e poderão se salvar. Uma parte dos judeus aceitarão. 3. Após a salvação de Israel, inicia-se o processo do estabelecimento do reino messiânico do Senhor Jesus Cristo. O reino que ele vai reinar com vara de ferro 1000 anos. O reino messiânico do Senhor Jesus Cristo. 4. A igreja estará com o Senhor Jesus, né? No Monte das Oliveiras, na salvação de Israel, e depois entrará no reino para reinar com o Senhor. E aí eu termino com Zacarias 14:4. A igreja estará com o Senhor. Não sei se vocês leram em algum lugar, ou lembram disso, que nós desceremos com o Senhor em vestes brancas. Nós não vamos guerrear. Senão, acho que o Senhor fala assim, vocês vão tudo descer de exército, aí eu vou botar tudo camuflado, vocês vão guerrear lá na tribulação. Comigo, vai enfrentar os soldados lá. Não, nós vamos em vestes brancas, acompanhando o Senhor Jesus em glória, assistindo, testemunhando, glorificando ao Senhor, mais nada. Jesus não está pedindo nada para a gente fazer, vai lá e mata os caras lá. Não é essa guerra. Ele, com o sopro da sua boca, vai detonar o anticristo e todos os inimigos de Deus naquele dia. Né? Olha aí, Zacarias 14:4. Naquele dia estarão os pés sobre o Monte das Oliveiras, os seus pés, né? Falando de Jesus, que está de frente de Jerusalém para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Naquele dia, o seu pé estará sobre o Monte das Oliveiras, e fazendo todo esse estrago, no sentido de derrotar os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel,
E aí dando andamento ao seu planejamento para a entrada no milênio. Que o Senhor Deus possa estar nos abençoando, que ao entender isso, eu sempre falo e vou repetir agora no finalzinho, esse é o nosso Deus, esses são os planos do nosso Deus, e nós temos o privilégio, irmãos, de saber, pelo Espírito Santo que escreveu isso aqui para nós, de saber qual é o plano de Deus. Eu te garanto, a maioria das populações por aí não vão saber disso. Por que a gente não prega para eles? Não é verdade? Alguém já vai estar perguntando para mim assim, mas então vai ter crentes na tribulação? Aí eu vou ter que puxar Tessalonicenses e dizer, eu acredito que se tiver, pela graça de Deus, eu não sei responder isso ao certo, mas lá ele diz assim, olha, Deus vai enviar o espírito do erro, da mentira, eles não vão crer. Aqueles que tiveram oportunidade hoje, você prega, e vamos só que amanhã começa a tribulação. Jesus vem hoje à noite, amanhã já está começando. E os caras escutaram essa semana aí de vocês, pregação, e nem deu bola, né? Jesus Cristo, fé, que isso, tá? Vai chegar lá, eles vão ouvir o evangelho do reino, vai falar do Messias, da grande destruição que está para chegar, eles vão falar assim, isso é mentira. Então, eu não creio que terão oportunidade de se crer os que negaram ao Senhor agora. Tem uma segunda chance, tipo, você ouviu o evangelho, e lá na tribulação você vai ter a segunda chance, agora eu resolvi. Não, você vai dar crédito à mentira, é o que Tessalonicenses nos fala. Vai dar crédito à mentira. Então, eu creio, por isso que a palavra de Deus sempre fala assim, as boas novas do evangelho é hoje. Hoje, se ouvides sua voz, não endureçais o vosso coração, porque amanhã você não vai ter chance. É hoje. E eu acredito que é nessa linha que o Senhor desenhou tudo. Tá bom, gente? Deus seja abençoando a cada um. Vamos curvar as nossas cabeças e orar, e assim terminamos o nosso estudo. Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos teus planos para toda a humanidade. E ao entender essa tua palavra, nós queremos só te louvar, engrandecer, exaltar o teu nome. O Senhor é o Deus de toda a terra, soberano sobre todas as coisas. A ti seja toda a honra, toda a glória, e ao Senhor Jesus Cristo, toda a adoração, o nosso Redentor, o nosso Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.